E aqui, pessoal, nós vamos falar dos princípios, né? Vamos falar de princípios, afinal de contas, princípios bíblicos na área de finanças. Sem esses princípios bíblicos aqui, você não vai prosperar. Então, fica nessa aula até o finalzinho para você entender quais são esses princípios e ver em qual deles você tem falhado, em qual deles você precisa aprender a colocar em prática para então você ter resultados ideais, bons frutos nas suas áreas de finanças, na sua área de finanças. Bom, o primeiro princípio que eu quero falar para vocês é o princípio da integridade, o princípio de justiça. Ser justo, íntegro, naquilo, em todas as coisas, né? A palavra de Deus diz assim, ó, pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Nós precisamos ser justos em toda a área da nossa vida, né? E não é a justiça humana que é trapo de imundícia, nós precisamos entender o que é justiça na base bíblica, para então sermos também considerados pessoas íntegras, pessoas justas, né? Uma pessoa, por exemplo, eu falo que a pessoa que a gente mais comete injustiça é com nós mesmos. Sabiam disso? Que tem pessoas que cometem mais injustiça consigo mesmos? Já tem aquelas pessoas que gostam de aproveitar dos outros. Aqui eu estou trazendo o princípio da justiça para a área de finanças. Esse princípio ele serve para todas as áreas da vida, mas eu estou trazendo ele para a área das finanças. Mas às vezes, aqui na área das finanças, por exemplo, às vezes você não é justo com você mesmo. Você não sabe cobrar o devido valor, né? Não é, como eu já falei, não é sentar faca nas costas. Pelo contrário, é você cobrar o justo pelo seu trabalho. Tem pessoas que não sabem cobrar. Elas não são justas consigo mesmas. E tem aquelas pessoas que não é justa com os outros. Elas quando vê, por exemplo, já passei muito por isso. Por exemplo, quando você tem um carro simples, você vai no mecânico, o mecânico olha para o teu carro e ele vai cobrar X valor, né? E é o mesmo problema que quem chegou com um carro bom, né? Um carrão. Só que ele vai olhar e ele vai cobrar mais caro do cara do carrão. Por quê? Porque na cabeça dele, o cara do carrão tem dinheiro. Então ele não vai cobrar o valor justo, ele vai querer se aproveitar. E aqui entra também a base histórica, né? Nossa, nós viemos de um país, nós somos de origem de um país aproveitador. Um país que tem suas bases de Portugal e africana, uma mistura de povos. Povos que aprenderam a ser escravizados e povos que aprenderam a escravizar e aproveitar da mão de obra do outro. Então, Deus, ele ama a justiça, Deus ama o justo. E os retos vai ver a face de Deus. Tem uma garantia de salvação para quem pratica princípios de justiça. Então, se você quer prosperar, cobre o valor justo. O justo para você e justo para o outro. Tem gente que fala, mas eu não vou cobrar não, deixa para lá e tal. Não vou cobrar não, por quê? Se essa determinada pessoa, ela é carente? Não é. Ela é necessitada? Não é. Se ela não fizer com você, ela vai fazer com outra pessoa esse serviço que ela está precisando? Sim, ela vai fazer com outra pessoa. A outra pessoa vai cobrar? Vai. Então cobra. Entende? Então nós precisamos ter princípios de justiça. Justiça conosco, justiça com os outros. Segundo princípio, e essa questão do princípio de justiça, pessoal, antes de nós partirmos para o segundo princípio, é muito justo. Deus não é injusto. Porque ele fala, aquilo que tu plantar, tu colherás. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. É princípio de justiça. Plantio e colheita. Não adianta querer plantar uma coisa e querer colher outra. Não vai acontecer. Então, princípios de justiça. Porque da mesma forma com que você procede com o outro, vai voltar para ti. Isso é uma lei. Isso é um princípio. Vamos para o segundo princípio, o princípio da economia. Eu quero aqui mostrar para vocês. Lá nos evangelhos conta a história de um grande milagre. Jesus multiplicou o pão e o peixe. E nessa multiplicação, né, tinha apenas poucas coisas, e ele multiplicou e deu para comer mais de 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres.
Então foi uma multiplicação muito grande. Só que eu não quero falar da multiplicação, eu quero falar da economia. Depois que Jesus multiplicou e deu de comer para todo mundo, que sobrou os pedaços de pão daquela multiplicação, Jesus falou assim: recolham o que sobrou. Recolham o que sobrou. Jesus fez um milagre da multiplicação 2 vezes. Então, todas as vezes que Jesus multiplicou algo na vida de alguém, multiplicou algo para aquelas pessoas, né? Aquele pão e aquele peixe para aquelas pessoas, ele falou: recolha o que sobrou. Ele não falou: joga fora o que sobrou. Ele falou: recolha o que sobrou. E esse princípio de economia é onde os centavos viram reais. Entende isso? É onde o pouco se torna muito. Quando você aprende a economizar, e quando eu falo de economizar, não é viver de miséria, porque tem gente que deixa de comer saudável, tem gente que deixa de comprar algo necessário para si, porque acha que é economia. Isso não é economia. Eu vou mostrar para vocês o que é economia. Você foi na feira e comprou, vamos falar milho, né? Você que está na cidade, ou então você que está na roça, foi no campo, lá na roça, e pegou milho e comprou. Aí você cozinhou o milho, tá? Vai comer seu milhinho e sobrou ainda 2 espigas. Ao invés de recolher o que sobrou e guardar para uma outra hora, vai para onde? Fica lá, você deixa lá esquecido. Aí depois quando você vai olhar, perdeu. Você acabou de perder dinheiro. Você não perdeu apenas o milho, você perdeu dinheiro. Pessoas principalmente donas de casa, mulher, se você é doméstica, né, dona de casa, e se você não é também dona de casa, trabalha fora, fica de olho que são essas pequenas coisinhas que vai minando, que faz com que seu bolso seque, que você não consegue ter uma poupança, que você não consegue ter um dinheirinho para fazer outra coisa. Por quê? Porque justamente não tem o princípio de economia, de recolher o que sobrou. Por exemplo, geladeira, né? Geladeira, comida é o que é uma das áreas mais que tem desperdício, é comida. Você vai na geladeira, né? Faz uma compra, enche a geladeira. E não fica vendo quais são a mercadoria que está ali dentro, produtos que você comprou ali dentro que estão mais antigos. Joga eles para frente, né? Como os mercados fazem, joga os mais antigos, que está mais próximo de vender para frente, e coloca os mais novos lá atrás, para que você não venha perder. Isso acontece com produto de limpeza, produto. A pessoa compra e deixa ali, e ela comprou outro novo de novo, nem usou tudo, em vez de usar o que já tinha comprado, ela passa a usar o que comprou novo. E aí, quando vai ver, o outro já venceu. E nisso tá indo embora, ó, dinheiro. Se você pegar tudo que você poderia ter recolhido que sobrou, né? Tudo que foi jogado fora e somado, seria algo melhor para você depois. Então, é o segundo princípio, o princípio da economia. Então, pensem bem a respeito disso. O dinheirinho começa a sobrar aí, tá? O livro, não sei se é Fundamentos do Lar Cristão, amo esse livro. E ele diz assim, que são os centavos que se tornam reais. Tem muita gente desperdiçando centavinho aqui, centavinho ali, centavo lá, e isso tá indo embora o princípio da economia e todo o seu dinheiro você chega, não sabe para onde foi. O terceiro princípio, diligência. O que é ser diligente? As pessoas nem sabem mais. É o contrário de preguiça. Sabe aquela famosa procrastinação? Vou deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois e nunca faz? Pois bem, esse tipo de atitude é uma grande causa de pobreza. Aquela pessoa que abre a boca, que fica deitada o tempo todo. Provérbios fala muito sobre esse tipo de atitude. Então, esse tipo de atitude, essa falta de diligência, a diligência é um princípio. É uma virtude, é um valor, a diligência, uma virtude. E o vício é a preguiça, é a procrastinação. Tem pessoas que são viciadas em não fazer nada, deixar para depois, deixa para depois, deixa para depois, no final só tem perda. Então, muitas vezes você fala assim, eu vou começar amanhã, vou começar depois, isso na área da saúde, na área das finanças. Olha, a partir de hoje eu vou começar a anotar tudo que eu compro. Mas você não anota. Eu vou começar a anotar o que eu preciso durante o mês, mas você não faz.
e vai deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, e vai tendo só perda. Igual tem pessoas que querem melhorar o trabalho, querem ter uma fonte de renda melhor e vai deixando para depois, postergando, 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 até que chegam os invernos da vida. E aqui eu gosto muito de um provérbio que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que mesmo não tendo chefe, ela trabalha diligentemente. O princípio da diligência. Tem pessoas que aprenderam a ser mandadas. E Deus, ele dá nesse provérbio justamente o exemplo da formiga. Porque a formiga, ela não precisa ser mandada. Ela colhe. Porque imagina, gente, vem uma chuva, uma formiguinha embaixo da chuva, ela morre com uma gota d'água, né? Então, ela trabalha ali o verão todinho, recolhendo tudo, sem ninguém para mandar nela. Por quê? Porque ela sabe que o inverno vai chegar. E na nossa vida, é igualmente. O mal e o bem, ele vem para o crente e para o descrente. Entende? Nós vivemos em um mundo de pecado e coisas ruins acontecem para todos. Por isso é necessário, a palavra de Deus diz, diligência, diligência. E logo em seguida vocês vão entender aqui um outro princípio que vamos aprender também com a formiga. Ela é diligente no trabalho, ela não precisa de ninguém mandando ela fazer. Ela sabe o que tem que fazer e ela faz o que precisa ser feito. Tem muita gente que fica esperando só mandar, fica esperando um monte de coisa e ela nunca faz. Ela não tem diligência. E na área das finanças precisamos de diligência. Um outro princípio que nós precisamos aprender nesse mesmo verso bíblico com a formiga é que ela guarda para os tempos difíceis, ela guarda para o inverno, ela poupa. Nós precisamos aprender a poupar, né? Já aprendemos sobre economia, sobre a diligência, mas também é necessário poupar. Tem pessoas que falam, mas não vamos poupar. Não, Jesus está voltando, nós não podemos ter isso. Gente, a gente não pode ter avareza. Mas é necessário que você tenha, assim, algum valor. Por quê? Porque tempos difíceis podem vir. E quando eu falo de tempos difíceis, né, não é, nós estamos vivendo agora num período que está todo mundo achando o fim do mundo. Mas, gente, tempos difíceis podem vir com uma catástrofe natural, uma doença na família, sabe? E também poupar não só para os momentos difíceis, mas poupar para ter, também para usufruir com a família. Poupar para não viver ali à margem da dívida o tempo todo. Eu só trabalho para comer. Não! Precisamos também ter condições para poder, e no final vai ter um outro princípio que eu vou falar, que a gente precisa ter também para esse princípio, vai ser o penúltimo. Mas nós precisamos poupar. E o poupar, ele é diferente do economizar. O economizar é eu não desperdiçar, porque o desperdício ele é um vício, mas a economia ela é uma virtude. O poupar é diferente do desperdiçar. Poupar é eu saber que todo mês eu vou trabalhar, mas vai ter um valorzinho ali para um propósito. Vai ter um valorzinho ali para um propósito. Então, eu preciso ter essa mentalidade, porque a formiga, ela guardou para o inverno. Um outro exemplo grande, maravilhoso que temos, é o caso de José do Egito. José, ele foi para o Egito, né? Tem ali toda uma história por trás. Chegou no Egito como escravo, mas pelos atos de diligência dele, né? Olha José. José era um homem diligente, ele fazia o que precisava ser feito, mesmo na condição de escravo. E ele também sabia outros princípios, como o princípio da economia, o princípio da poupança, e ele usou esses dois princípios, de economia e de poupança. E a poupança que José falou, eu costumo dizer que é a lei da quinta parte. Ele fala, no Egito ia haver uma grande crise, uma grande fome sobre a terra. E aí José foi levado diante do rei ali para poder mostrar o significado de um sonho, que ia ter 7 anos de vaca magra, né? E 7 anos de vaca, primeiro 7 anos de vaca gorda e depois 7 anos de vaca magra. Seriam 7 anos de dificuldade, de muita bonança, de muita prosperidade, de muita abundância, mas também depois viria 7 anos de muita escassez.
E aquele rei ficou desesperado. E José, ele dá saída. José era um excelente administrador. José era um excelente mordomo. José, ele sabia os princípios de finanças, ele sabia poupar, né? Ele junto ali com Israel, seu pai, ele aprendeu princípios de Deus. E aí, José, ele deu uma instrução, um plano para o rei daquela nação, e ele falou: junte durante esses 7 anos, poupe durante esses 7 anos de prosperidade, uma quinta parte de tudo o que colher. E guarda e poupa. Gente, 7 anos poupando todo aquele dinheiro, a quinta parte, toda aquela comida, né, que o Egito produzia, foi capaz de sustentar por 7 anos de escassez, de fome, não somente o Egito, mas todo o mundo. Compreendeu quanto o princípio de poupança é importante? Porque no princípio da poupança nós trabalhamos na adição. 1 mais 1, 2. Mas Deus trabalha no campo da multiplicação. E aqui no campo da multiplicação também tem o investir, né? Multiplicar a semente quando eu pego uma semente, aqui vocês não moram no campo, mas alguns, né? Mas boa parte mora, vai me entender. Pega um mamão, pessoal, pega um mamão. Parte esse mamão. Lá dentro desse mamão tem milhares de sementes. Você vai pegar aquela sementinha e plantar. Eu plantei um pezinho de mamão na roça e, gente, mas tem mamão. Foi uma sementinha, tá? Uma única semente. Você partiu o mamão, tirou a semente e plantou. Tu vai pegar agora esse mamão e ele vai demorar aí um ano e pouquinho para começar a produzir. Porque ele pequenininho assim, ó, ele já começa a produzir. O mamão, ele produz muito rápido. E aí, esse mamão, ele, que era uma sementinha, se transformou numa árvore. E essa árvore produziu vários mamões por muito tempo, um ciclo após outro, é muito mamão. E aí agora você pega esses outros tantos de mamão e parte e olha mais milhares de sementes de uma única semente que veio, entendeu? Então, o investir é isso. Quando Jesus contou uma parábola para os seus discípulos, ele falou assim, ó, aqui eu vou falar do princípio do investir, não mais do poupar. O poupar vocês entenderam lá no José do Egito, né? Agora eu estou falando do princípio do investir. Quando nós investimos no que é correto, naquilo que Deus aprova, há a bênção do Senhor. E essa bênção traz prosperidade. Quando você plantou um mamãozinho ali, era uma sementinha que produzia uma árvore. Essa árvore deu vários frutos e esses vários frutos, mais milhares de sementes que pode, imagina. Então, nós trabalhamos no campo da adição e Deus trabalha no campo da multiplicação. Quando trabalhamos dentro do princípio correto. Então, tem uma parábola que Jesus diz assim, que teve um servo, que esse servo, que ele deu um talento para cada um, né? Ele deu um talento para cada funcionário. Para um ele deu 1, para o outro ele deu 2, o outro ele deu 5 talentos. E todos eles trabalharam com esse talento multiplicou. E aqui nós podemos usar esse talento para dinheiro, para dons espirituais, para várias coisas. Mas ele nos deu um talento. E lá representa dinheiro, literalmente a moedinha. E o que tinha 2 multiplicou para 4, o que tinha 5 multiplicou para 10. Mas teve um que enterrou a moedinha. E ele disse que Deus era injusto, que Deus era duro, que Deus era isso. E aí, Deus chama todos para acertar a conta, para pegar o dinheirinho de volta. Todos tinham feito multiplicar, né, investir seu dinheiro e tiveram a verdadeira multiplicação. Só que o outro que enterrou o talento lá na terra, ele chega com a moedinha e Deus fala assim, servo mau e infiel. E tirou a única moedinha dele. E no final tem uma frasezinha lá que é muito interessante. Por que não colocou esse dinheirinho na mão dos bancários
para que pudesse produzir. Já que você não sabia multiplicar ele, colocasse ele na mão dos bancários. E mais na frente, gente, nós vamos trabalhar de forma correta todos esses princípios. Eu vou ensinar vocês a trabalhar de forma correta todos esses princípios. Então, vamos para o outro princípio, princípio de planejamento e orçamento. A maioria das pessoas tem falhado com o princípio do planejamento e orçamento, por isso que a maioria das pessoas estão endividadas, por isso que a maioria das pessoas tentam construir algo e não terminam, começam a construir uma casa, não terminam, querem mudar de profissão, não dá certo, querem mudar da cidade para o campo ou do campo para a cidade, não dá certo. Por quê? Porque não houve planejamento, não houve orçamento, não houve planos diligentes. 2 princípios. Então, o planejamento e o orçamento, ele é importante. Lá em Lucas 14, a palavra do Senhor diz assim, ó, Jesus falou, qual de vós, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para construí-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão de você, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ai, que vergonha, né? Então, vamos lá. Jesus aqui, ele usou as finanças para dar uma ilustração prática para os discípulos. E a Bíblia fala mais de dinheiro que talvez de qualquer outro assunto. Até o plano da salvação é exemplificado no dinheiro. E nós vamos entender isso aqui quando nós formos estudar sobre dívidas, né? Como que tá essas dívidas quando formos aprender sobre o princípio da liberdade. Ainda não chegamos lá. Então, pessoal, no princípio do planejamento e orçamento, ele é bíblico. Jesus falou, qual de vós que for construir uma torre, for construir um prédio, e que não se assenta e calcula quanto vai gastar. Não faz esse cálculo direitinho, esse orçamento, esse planejamento, para poder lançar o alicerce. Não, aí tem gente que chega louca, já lança o alicerce, nem sabe, não, uma hora eu termino. E aí jogou o dinheiro fora e nem vai ter condição de terminar, tem desperdício. Coisas sem planejamento acontece muito desperdício. E o desperdício, ele é o vício contrário à economia. Entenderam? Então, pessoal, nós vamos agora para um outro princípio, o princípio da organização. A palavra de Deus diz assim, ó, põe a tua casa em ordem. Aqui, é um texto bíblico que fala, põe tua casa em ordem, vem falando rei Ezequias. Quando ele estava prestes a morrer, né, a descansar, o Senhor mandou uma mensagem para ele por meio de seu profeta, que falou, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. E ele, né, e aqui eu trago para aquelas pessoas mais idosas, para os jovens também, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, se você vai hoje, né, se o Senhor te recolhe hoje, você estaria com a casa em ordem para ir, para descansar? Sua vida ficaria aqui sem ter deixado problema para ninguém? Dívida para o pai e para a mãe, dívida para os filhos? Como é que seria? Né? Então, nós precisamos do princípio também da organização. Esse princípio aqui, inclusive, mais na frente eu quero trabalhar ele com mulheres, né? Pôr a tua casa em ordem, literalmente a casa. Porque geralmente a nossa casa, o nosso teto, ele é um reflexo também das nossas finanças, ele é um reflexo da nossa saúde física, emocional. Então, é necessário pôr a casa em ordem para que se ordene todo o restante da vida, né? Porque nós precisamos de organização. Então, no caso também, além do rei Ezequias, Davi é um grande exemplo de pessoa organizadíssima. A palavra de Deus diz que quando Davi estava prestes a descansar, né, um homem que envelheceu muito rápido devido a ter vivido muitas guerras, né, ele teve algumas coisas que ele não teve princípios, por exemplo, na área familiar. Davi não foi um homem de base que deu um bom exemplo na área familiar.
Então ele falhou muito nessa área e ele sofreu por falta de princípios na área de família. Mas ele prosperou muito bem em outras áreas. Só que ele aprendeu no decorrer da caminhada com Deus tudo isso, né? E por isso ele deixou a casa dele em ordem. E aí ele chama, antes de morrer, antes de descansar, Davi ele coloca todo o reino dele em ordem. E ele passa, inclusive, as instruções para o seu filho Salomão de como é que deveria ser. Então ele deixou tudo bem organizado, tudo bem planejadinho, tudo bonitinho. Aqui na roça, um senhor, há um tempo atrás, né, poucos meses, ele faleceu. E eu achei tão bonitinho, porque é um princípio que ele tinha na vida dele. A esposa dele virou para mim e falou assim, gente, ele arrumou tudo nessa casa antes de falecer. 2 meses depois ele faleceu, deu um problema e foi rápido, ele faleceu, né? E aí, ele deixou tudo arrumado, ele pôs a casa em ordem. São princípios. Então, nós precisamos também do princípio da organização, da ordem. Porque o contrário de ordem é caos. E a pessoa que vive no caos, ela vive estressada. Não há prosperidade no caos. Entende isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de caos, né? Sem organização. A pessoa que não sabe onde colocou a chave. Ela, tem que sair correndo, cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Achei a chave. Não achei a chave. Aí começa a dar um estresse. Daí a pessoa vai se segurando. Daqui a pouco ela... Por quê? Porque o ambiente, a falta de princípio, ela molda também o nosso caráter. É um reflexo do nosso caráter. E aí o que acontece? Aquele caos vai provocar briga. A falta de organização provoca o caos. Entende? Então, e o caos... ele nos torna escravos. E aqui eu quero falar para você de outro princípio, que é a liberdade. O contrário de liberdade é a escravidão. E a maior escravidão que existe é a dívida. A dívida financeira causa divórcios. A dívida financeira causa doença mental, emocional, espiritual e física. Na verdade, ela também já é produto de uma pessoa que não está com outras áreas firmadas. Por isso que é necessário ter a liberdade financeira. E para ter liberdade financeira é necessária organização. Mas o contrário de liberdade financeira é escravidão. E tem um provérbio que ele diz assim, ó. Aquele que toma emprestado é escravo do que empresta. Quando você deve algo a alguém, automaticamente você é escravo daquela pessoa. Porque você está devendo. A palavra de Deus também diz, não deveis nada a ninguém. Não deva nada a ninguém. Então, nós precisamos entender de princípios. Entendendo de princípios, nós começaremos a colocar a nossa vida em ordem. Bom, o próximo que eu quero falar, além da liberdade das dívidas, e outra, essa aula aqui, ó, a aula sobre dívidas vai ser a maior aula que nós vamos ter. Então, corre no curso, faça o curso completo, a playlist de curso, porque a aula de liberdade financeira, ainda que vai estar nesse curso, a lepra financeira. Gente, essa aula é perfeita. Então, e nós vamos aprender na teoria e também vou ensinar na prática, tá? E agora eu quero falar sobre um outro princípio, que é o princípio da excelência. Isso aqui é tanto no âmbito financeiro quanto no âmbito profissional. Antigamente, um cristão, ele era conhecido, pessoal. Deixa eu mostrar uma coisa para você, como é que o cristão era conhecido. Eu tenho esse bichinho aqui, ó. Tá vendo? As pessoas iam pegar isso aqui, ó. E olhar como foi feita. Só de saber, só de pegar num material, antigamente o povo sabia se aquele material era produzido por um cristão ou não. Por quê? Porque o cristão, ele tinha na vida dele um exemplo de excelência. Ele cumpria na vida dele, o verdadeiro cristão cumpre em sua vida o princípio de excelência. Aquela pessoa que limpa, que dá uma faxina, que deixa cada cantinho da casa limpinho.
Sabe aquela pessoa que tem uma vida extremamente organizada? Esse é o princípio da excelência, que era também um princípio vivido por José lá no Egito, porque ele aprendeu esses princípios. E o Daniel, um homem de princípios. Todas as pessoas que prosperam porque têm princípios. E muitos cristãos hoje não estão prosperando porque não aprenderam de princípios e não vêm de uma origem familiar que teve princípios. Nosso país em si já é um país sem princípios, que confunde libertinagem com liberdade. Então, precisamos aprender sobre princípios. E o princípio de excelência, ele é perfeito. Antigamente, como era que se conhecia um cristão? Mandava-se fazer uma cadeira de couro. Quando eles pegavam e levantavam a cadeira assim, ó, de couro, de perna para cima e olhava por baixo, e essa cadeira tinha couro embaixo também, sabia-se que ali foi um cristão que fez, porque o cristão, ele era justo, ele era íntegro, ele fazia de todo o material que foi contratado para fazer aquela cadeira, inclusive o forro dela embaixo. Mas uma pessoa que não tinha princípios cristãos naquele período, quando ele ia construir uma cadeira, ele só colocava o couro por cima, embaixo ele forrava com qualquer tapete velho, sabe? Então, o cristão, ele precisa ter trabalho de excelência. Seja qual for o seu trabalho, faça ele com excelência. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, que viste um homem perito no que faz, perante reis será colocado, e não perante a plebe. Tem um provérbio que diz isso. Viste um homem perito? Perito é o quê? Excelência. Viu um homem excelente no que faz tudo o que faz com perícia? Exatamente. Esse homem será colocado perante reis, não perante a plebe. E isso nós vamos ver se cumprindo na vida de muitas pessoas. Aquela pessoa que faz as coisas bem feitas, ela vai ser perseguida, ela vai ser um monte de coisa lá fora, mas eu não quero focar nisso. Eu quero focar no positivo, na promessa. Qual é a promessa? A promessa é que ela vai ter sua devida recompensa. Porque toda lei do Senhor, que são princípios, a lei é feita para proteger os princípios. Toda lei do Senhor vem com promessas compensadoras. E toda lei do Senhor, elas também são... Como é que eu poderia falar para vocês? Elas são condicionais. Se você fazer isso, serás aceito. Se você não fizer isso, não serás aceito. Se você cuidar do seu templo, você vai ter saúde. Se você não cuidar do seu corpo, você não vai ter saúde. Ou seja, tudo tem condições. Então, se você faz o que faz e quer ser colocado diante de reis, se você quer ter retorno financeiro naquilo que você faz, faça bem feito, faça com excelência, dê o seu melhor. Você não precisa ser o melhor, mas você precisa fazer o seu melhor. Entende? E se fazendo o seu melhor, você pode se tornar o melhor. Você vai ser diferenciado por aquilo que você faz. Então, na vida financeira é isso também. Sabe, todos esses princípios que a gente estudou aqui, precisamos ter excelência nesses princípios. Para que as dádivas advenham. Para que sejamos também cristãos prósperos. Não cristãos avarentos. Isso é diferente, porque as pessoas elas acham que todo rico é avarento. Nem todo rico é avarento. Tem ricos que são prósperos e não avarentos. E enriqueceram na devida economia cristã. E, pessoal, o outro princípio que eu quero falar para vocês é sobre a mordomia. Muitas pessoas entendem que mordomia é dízimo e é oferta. Faz parte, mas não é só isso. Mordomia é eu administrar bem, é eu servir bem tudo na minha vida. Mordomia é eu cuidar com os mínimos detalhes em tudo na minha vida. A verdadeira mordomia, ela não te ensina a devolver 10% de dízimo. E um pacto lá de 1%, 5% de oferta. Não é isso. A verdadeira mordomia, ela te ensina a administrar tudo que você tem, porque Deus vai pedir conta de tudo. Ah, não, mas eu devolvi o dízimo aqui, ó, 10%, já paguei o Senhor, né? As pessoas dizem que pagou o Senhor. Não, devolvi, né? Aquilo que ele já me deu. Mas ele, o Senhor, ele pede que nós administremos bem o restante. Aí tem pessoas que devolvem o 10%, mas a vida é totalmente desorganizada nos outros 90%. E aí como é que fica?
Não sabe poupar, não sabe economizar, gasta à toa, gasta no que não era para gastar e quer receber as recompensas, quer receber as promessas habilitadoras, né? As, quer receber, mas na verdade não cumpriu os requisitos. Então, pessoal, precisamos da mordomia cristã. Quando o Senhor dá para você um trabalho que você ganha e você tira ali o valor que é do Senhor, que ele pede para devolver, não é para qualquer pessoa que você devolve não, tá? Aí você precisa estudar a respeito de dízimos, de ofertas, como é que é correto para fazer, quem merece receber, quem não merece, porque afinal de contas você está administrando os bens do Senhor. E aí depois que você achou algo legal ali para você destinar o seu dízimo, a sua oferta, você também vai ser cobrado dos outros 90%. Então, se você comprou uma besteira para comer em vez de comprar frutas e verduras, você não está administrando bem esse recurso, porque é para fazer multiplicar. E quando você compra uma besteira, por exemplo, para comer, uma bebida, algo assim, né? O que vai estar acontecendo? Você vai estar administrando errado o restante. E o Senhor fala que é para multiplicar. Agora, se eu compro a minha feira e eu compro verduras, frutas, né, coisas boas para comer, aquilo ali vai se multiplicar em saúde para mim. Então, esses princípios, eles vão se atrelando em tudo na vida. Se eu tiro aquele valor para poder ter um dia de qualidade com meu filho, com minha esposa, eu estou investindo aquele valor, sabe? Eu estou administrando bem. Se eu pego aquele valor e ajudo com generosidade, que é o próximo princípio que a gente vai falar, se eu pego esse valor e passo, ajudo alguém que está necessitando, eu estou investindo. Eu estou sendo um bom mordomo porque eu estou trabalhando com aquilo que o Senhor me deu, com a mordomia que Ele me pede, sabendo que Ele vai me pedir contas de cada centavo. Então, um outro princípio, né, que eu quero falar com vocês, é o penúltimo, é o da generosidade. E tem vários provérbios que diz que o homem generoso, ele prospera, né? Nós precisamos ser generosos. Inclusive, tem pessoas pobres, né, neste mundo, devido circunstâncias, devido tudo, né? O mundo, ele tá acabado em pecado e o ser humano, ele tem sofrido muito por causa disso. Mas nós precisamos ser generosos. E até mesmo a pobreza do mundo é uma forma de exercitar em nós o verdadeiro cristianismo, de trabalhar em nós o nosso caráter, de ajudar o próximo. Ao ajudar o próximo, nós vamos estar ajudando mais a nós mesmos. Só que aqui, nesse princípio da generosidade, nós precisamos ajudar quem precisa de ajuda e não facilitar a vida de vagabundo, tá? É sério, gente, isso que eu quero falar para vocês. Porque tem um livro que eu gosto muito dele, que é o Beneficência Social, que ele vem baseando, acho que é Isaías, que diz assim, que o nosso trabalho, o trabalho do cristão era recolher a viúva, o órfão, né? Para o estrangeiro, para a gente aliviar o sofrimento dessas pessoas. Só que, vamos lá, e se a viúva é rica, ela precisa de mim? Ela precisa da minha ajuda? Esse livro Beneficência Social assim expandiu bastante minha visão quanto à verdadeira beneficência, à verdadeira generosidade. Lá vem inclusive falando que muitas pessoas no mundo que vivemos hoje, na verdade elas não necessitam da generosidade como nós pensamos que elas precisam. E aqui eu vou contar para vocês um exemplo que aconteceu comigo. Vamos lá, né? Antes da maturidade espiritual. Tinha uma determinada família que vivia em dificuldades financeiras para todo lado, uma família cheia de jovens, né, filhos jovens e tal. E eu também não tava lá essas coisas não, mas eu vi aquela pessoa e aquela família estava numa situação difícil, uma família que não estava tendo as necessidades básicas. E lá vai eu tirar do meu celeiro, né, da minha despensa para ajudar aquela família. E hoje, depois que eu li esse livro Beneficência Social, eu vi como eu estava enganada. Por quê? Porque aquela mesma família que não tinha comida pagava Sky, tinha internet,
né? Não é errado ter internet, mas ela pagava Skype, Netflix, internet, ela tinha um monte de coisa. E estava tendo necessidades básicas, enquanto estava tentando manter aquilo que não era para ter. E aqui a gente para observar algumas coisas, né? Tem pessoas que pede uma cesta básica, por exemplo, mas quando você vai ver, a pessoa está com o iPhone na mão. A pessoa na casa dela não tem um reboco na parede, mas está com o iPhone lá na mão. Você está compreendendo as prioridades das pessoas? Então, quando a gente é generoso no contexto errado, e eu vou falar isso aqui no final, é um perigo. É um perigo porque você vai estar acostumando as pessoas nos vícios delas e não nas virtudes delas. Esse mesmo livro, Beneficência Social, inclusive é uma inspiração para esse curso de finanças gratuito por tempo determinado, porque fala que a maior beneficência que podemos fazer para as pessoas é ajudá-los a se ajudar. E como é que eu ajudo alguém a se ajudar? Ensinando ela a verdade de como deve ser, de como fazer, porque aí você não vai ficar despendendo sua força para alimentar aqueles que poderiam também estar trabalhando e ajudando quem realmente necessita, em vez de serem ajudados. Casos isso também acontece nesse livro, fala de muitas igrejas. Igrejas que os seus membros acabam sobrecarregando, tentando ajudar pessoas que deveriam estar trabalhando. Mas essas, em vez de serem ensinadas a trabalhar, a economizar, a gerir seus recursos, estão mal acostumando elas cada vez mais. Antigamente, quando a gente ainda assim ia a templos, hoje em dia eu vou falar a verdade para vocês que eu vejo a fé de uma forma diferente, né? Fé para mim hoje não é ir a igrejas, para mim fé é ter uma comunhão pessoal com Cristo e viver essa mensagem que ele nos mostra, esses princípios bíblicos e aceitá-lo verdadeiramente. Mas há um bom tempo, gente, eu tinha uma missão, né? A gente tinha um propósito, que era dar X valor de cestas básicas todo mês, né? A gente tirava aquele valor e dava de cestas básicas. E aí, o que aconteceu? Certo dia, nós tiramos o valor e fomos levar para o pessoal, para deixar ali naquele órgão, dentro daquela instituição, aquelas cestas. E aí a pessoa veio indignada falando que foi levar a cesta básica lá no outro e eles estavam fazendo churrasco, né? Gente de igreja, tá? Gente de igreja mal acostumada. Os falsos cristãos estavam fazendo churrasco, tomando Coca-Cola, com a carninha. E quando a pessoa chegou com a cesta básica, a pessoa falou assim: eita, que faltava só o arroz. Então, muitas vezes você pode estar mal acostumando pessoas, ao invés de as educar. O verdadeiro evangelho, ele nos educa. Então, cuidado com a generosidade no contexto errado. Qualquer princípio desses aqui, no contexto errado, é uma maldição e se torna um vício. Se você poupar, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Atenção, perigo em cumprir princípios no contexto errado. Ah, não, eu vou poupar. Vou poupar, vou poupar. E aí a pessoa acha que ela deve poupar. E coloca em risco a própria saúde, para de comer, né? Para de comer a comida saudável, a comida que produziria nela um bom sangue, porque ela quer poupar. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar doente e aquele dinheiro que ela poupou, ela vai tratar agora da doença. Entende que se você exercer princípios dentro de um contexto errado, você não vai ter as bênçãos habilitadoras, mas sim as maldições. Então, o princípio ele precisa ser cumprido dentro do contexto correto. É como a generosidade. Se você ser generoso no contexto errado, você vai acostumar vagabundo. É sério isso. Se você quer poupar a ponto de não comprar comida saudável, você vai adoecer. E você vai gastar ainda mais, porque o princípio, o contrário de princípio é vício. E o vício só traz derrota. No princípio de um outro princípio que eu posso colocar aqui para vocês. Liberdade financeira, né?
O princípio de liberdade financeira, no contexto errado, e você entender isso de forma errada. Não, eu sou livre, vou comprar o que eu quero e tal, você vai acabar se tornando escravo das dívidas. Então, o princípio, ele precisa ser vivido dentro do contexto correto, porque se você não colocar o princípio dentro do contexto correto, acaba provocando uma situação terrível. Por exemplo, investir. Hoje em dia, eu penso que o maior investimento de um homem é num pedaço de terra. Por que você fala isso, Val? Devido ao contexto que o mundo se encontra. O mundo se encontra tendo muitos ataques cibernéticos, tem muitos apagões no mundo, muita coisa, pandemias têm vindo, e você pode perceber que quem tem tido menos impacto é aquele que tem um pedaço de terra para poder viver, sabe? Então, hoje, o que você indicaria para alguém investir? Eu falaria, invista num pedaço de terra, sabe? Por quê? Porque é o melhor investimento, inclusive é um investimento bíblico. A Bíblia diz que é o melhor investimento. Então, tem muitas pessoas investindo em lugares que é um risco, na verdade se tornou mais um jogo, que hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo, e a gente precisa tomar cuidado com isso. E por fim, pessoal, nós vamos falar sobre o último, que eu deixei por último, mas acredito que o mais importante dos princípios. Tem vários outros princípios dentro desse princípio, mas por fim, né, dentro dos princípios de finanças, mas por fim eu deixei, acho que foi 11 ou 12 princípios aqui, mas desses é o mais importante. Confiança em Deus. A gente precisa ter confiança em Deus, porque nada teria sentido se não fosse a confiança em Deus. Todas as outras coisas não têm valor. Por quê? Porque nós precisamos saber que, independente das circunstâncias, independente de como eu vivo, eu preciso confiar no Senhor. E tem um verso bíblico muito maravilhoso que eu quero deixar ele com vocês, que é o princípio que sustenta todos nós, que fala assim, ó: nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Uma pessoa que confia em Deus, ela não fica desamparada. Uma pessoa que vive de princípios corretos, a sua descendência não mendigará o pão. Então, se você é um cristão hoje, né, que esse curso ele é voltado com princípios cristãos, é um curso com princípios cristãos, é um curso totalmente diferente. Um curso de educação financeira, voltada para a educação financeira cristã, mordomia cristã. Então, se você é um cristão, mas que entrou na fé hoje e vem de famílias, de origens, que não entende o que é princípios, esse curso vai mudar toda a sua visão. E a partir de agora, passa a viver de princípios, passa a ser uma pessoa de valor e virtudes, que automaticamente você será não somente um cristão salvo em Cristo Jesus, mas também um cristão próspero em Cristo Jesus. Entende isso? Porque tem muita gente aí fora que se acham boas pessoas, que se acham que estão bem, no entanto, se acham inclusive que estão salvas, sem nunca terem aceitado e confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Porém, elas terão uma grande surpresa. Tiveram uma boa família, bem ordenada, tiveram finanças em dia, tiveram saúde em dia, tiveram um monte de coisa, mas provavelmente não serão salvas, porque a única condição da salvação é Cristo Jesus, né? Aceitar e confessar Cristo Jesus. E aqueles que apenas aceitam e confessam Cristo Jesus, mas não vieram de famílias que aprenderam princípios, eis a oportunidade. Por isso que o evangelho foi dado para os pobres, por isso que o evangelho foi dado para aqueles que não entendiam de princípios. Porque elas herdariam a salvação, mas elas também, vivendo as leis de Deus, vivendo os princípios do céu, elas também se tornariam pessoas nobres, pessoas prósperas. Assim como a economia judaica é uma economia muito potente no mundo. Assim como os Estados Unidos da América foi um país que cresceu sobre princípios cristãos, que o evangelho hoje está diferente do cristianismo, tá, gente? Cuidado com o evangelho hoje em dia que é pregado por aí. Tá longe, estão pregando muito mais vícios do que virtudes.
Então, fica aqui, né, a nossa aula. A partir da próxima aula já iremos começar a trabalhar esses princípios de forma prática, ensinando vocês como fazer o planejamento, o orçamento, como economizar, sabe? Como fazer as tabelinhas de vocês. Se você ainda não está... Esse curso, por enquanto, está no canal Fontes de Vida. É o canal Finanças com Aval, né? Outro canal. Esse é um canal que eu prego o evangelho. Mas tá no Finanças com Aval. Você clica no primeiro comentário aqui, clica na descrição desse vídeo também, enquanto esse curso estiver aqui no canal, e entra no grupo do WhatsApp, que é lá onde eu vou estar disponibilizando as ferramentas, tá, pessoal? Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.